Olá, pessoal! Conversando com Mentes Brilhantes, hoje está com Monalisa Gomes. Monalisa Gomes é uma executiva C-Level e Learning Facilitator do Global Alumni. Monalisa, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua gentileza, pela vontade de ajudar neste projeto. Isso é bastante importante, né? Dividir conhecimento. Monalisa, conta um pouquinho de você, da sua história profissional, para o pessoal que não te conhece saber quem é essa mulher. Obrigada, Lu, pelo convite. É um prazer e uma honra, né, estar aqui. Eu acho que conhecimento, experiência é sempre bom a gente compartilhar, né? A gente aprende compartilhando, né? Então, para mim é um prazer imenso e uma honra fazer parte desse seu projeto lindo, né? Bom, Obrigada. como você colocou, eu sou uma executiva, né? Eu desenvolvi minha carreira toda no mundo corporativo. Eu sou aí ao longo de 17 anos de experiência, passagem por empresas multinacionais, mexicana, austríaca, na consultoria americana, também trabalhei em empresas francesas, então de diversos segmentos, né? Desde energia até consultoria. Uhum. Sempre liderando equipes, né, multiculturais, multifuncionais, né, minha formação é na área contábil, né, então eu venho com uma experiência nessa área, um MBA em gestão financeira, uma especialização em estratégia de negócios sustentáveis, né, e a minha paixão, apesar de todo esse background técnico financeiro, a minha paixão é por pessoas, são as pessoas, né? São assuntos relacionados à liderança, assuntos relacionados a desenvolvimento de equipe, de negócios. E hoje, na Global Alumni, eu sou uma facilitadora de um curso do MIT no Brasil de liderança na inovação. Né? Então, eu consegui juntar ali a paixão pela inovação juntamente com liderança, e aí a gente tem trocado bastante ao longo desse tempo. E dentro de um ambiente acadêmico, né, para trocar conhecimento, ajudar pessoas. Que legal. Obrigada. Exato, é uma experiência nova. Monalisa, nossa conversa aqui é sobre liderança, sobre gestão de pessoas, e a ideia é a gente focar mais na parte de competências comportamentais e inteligência emocional. Eu Bacana. gostaria de saber, para começar, como é a Monalisa CEO, como é a Monalisa líder, como você, na sua vida, o que você entende, né, sobre o que é a liderança para você, o que é essa competência comportamental, inteligência emocional, e como você, na prática, utiliza isso. Eu desenvolvi, né, e venho desenvolvendo, aprendendo ao longo dos anos, a inteligência emocional, né? A gente sabe que ela é amparada ali, tem os pilares da inteligência emocional, a empatia, a construção de relacionamentos sociais, e o mais importante para mim é o autoconhecimento, né? Então, Que é o quando primeiro você se... pilar, né? Aham. Exato, então para eu lidar com o outro, eu preciso me conhecer. Então, eu venho buscando ao longo dos anos essa constante autoanálise, né? E aí, ao fazer isso, eu vou trabalhando outras coisas, né? Empatia, eu vou me questionando mais. Então, acho que com a liderança, a gente passa a ser mais questionador, ao contrário do que as pessoas pensam. Como líder, eu pergunto mais do que eu respondo, Aham. né? Então, eu busco saber por que essas pessoas agem assim, por que elas falam o que elas falam, por que isso me incomoda, né? Então, eu vim aprendendo ao longo desse tempo que a liderança, ela é necessário ser mais humana, né? Então, a gente precisa falar mais com o outro, mais do outro, mais para o outro, né? Então, o que essa pessoa espera de mim, o que eu espero dessa pessoa, como eu comunico com essa pessoa, né? Então, essas formas de trabalhar, de se desenvolver para mim, me permite ser uma facilitadora dos meus times e não uma direcionadora, né? Então, para mim, o mais importante é o fim e não o meio. Então, eu venho buscando ao longo desse processo A forma, né? a forma, eu deixo, na verdade, a forma eu deixo para a equipe trabalhar, né? O objetivo final, e eu vou ali, como líder, abrindo os caminhos. Eu falo que o líder é a locomotiva que vai tirando, né, dos trilhos toda a sujeirinha e deixa a equipe vir passando. Então, a gente olha lá na frente. Então, entender a necessidade do grupo, conhecer os meus gatilhos e os gatilhos
do meu grupo, para a gente determinar reações, para a gente socializar melhor, para a gente ser mais diverso, para a gente aceitar mais as diferenças, trabalhar melhor os conflitos. Então, desenvolver atributo de inteligência emocional quando você chega na liderança ou quando você assume um papel de líder, seja ele formal ou não, é muito importante para você poder desenvolver e crescer, né? Então, assim, é como eu me posiciono na vida profissional e na liderança. Eu gostei muito de algo que você falou aí, você disse que, claro, o primeiro pilar do autoconhecimento é muito importante, a gente olhar para dentro e refletir sobre quem nós somos, mas você disse que a liderança não é sobre você, é sobre o outro, né? Eu parar de olhar para mim e olhar para o outro, isso é a liderança, o foco é sempre no outro e no objetivo da organização, né? Tem o objetivo da organização e o outro. Eu não faço parte muito desse jogo, eu sou só o facilitador, né? Exato. Eu costumo dizer que para a gente é muito importante ter o propósito, e propósito é performance. E aí o que vai aqui dentro desse meio, né, que é o engajamento da equipe, que é a liderança, que é a empatia, né? Então eu vou trabalhar para facilitar o resultado. Então, objetivos claros e resultado, e aqui no meio eu preciso, né? É o servir, né, que a gente fala. Então, eu acho que quando a gente assume esse papel de líder, a gente precisa ter claro que a gente serve muito mais do que é servido, né? A gente colhe resultados através da equipe. Eu não sou mais a protagonista dessa história. Exato, é o outro, né? Exato. É o outro. Exato. E o sucesso da equipe é o meu sucesso. Como é que a gente aplica dentro das organizações, dentro do time isso? Como é que, na prática, tudo que você falou, como é que você... Um outro exemplo de como é que você aplica isso no dia a dia? Bom, quando eu olho, né, para a minha equipe, o que eu penso, né? A gente falou muito em autoconhecimento, e esse autoconhecimento também, eu tenho que ter uma habilidade e um desejo genuíno de querer conhecer a minha equipe. Genuíno. De me aprofundar e saber quem são essas pessoas. E aí, como que eu uso a soft skills dentro do meu time? A gente fala em justiça, vamos dizer assim, né? A liderança, um líder justo, ao meu ver, ele é o líder que trabalha com equidade. Então, eu não vou dar sempre 1 hora do meu tempo igual para todo mundo. Por quê? Porque eu tenho que desenvolver pessoas de forma diferente. Então, como é que eu olho? Eu tento olhar quais são as fortalezas, porque o time, para mim, e dá trabalho você compor um time diverso, né? Porque você tem que trazer ali tudo o que para um ambiente, pessoas com pensamentos diferentes, com vivências diferentes, com ideias diferentes, e também tem objetivos de vida diferentes, e falar para elas qual que é o objetivo comum, que a gente vai atingir. Então, quando eu olho para a equipe, como que eu aplico isso na prática, trazendo a justiça, aplicando a justiça com equidade, né? Então, às vezes, alguma pessoa, a fortaleza dela é relações humanas, mas ela tem muita dificuldade com organização. Então, como eu, líder, ajudo essa pessoa para ela performar no que ela é boa e sofrer menos com aquilo que atrapalha a organização, que, consequentemente, ela pode ter uma dificuldade em prioridades, em prazos, em agenda, né? Então, a gente olha dessa forma. Outras pessoas, ela é muito orientada resultado, entrega a qualquer custo. Então, como que eu trabalho esse líder para ele olhar mais para as pessoas? Então, eu dedico o meu tempo, eu dedico o desenvolvimento da equipe de forma distinta. Tem pessoas que eu vou olhar e vou falar, vai, e tem outras pessoas que eu vou ter que sentar e vou ter que caminhar de um lado para a gente construir um caminho. Essa ideia da justiça e equidade, ela é muito interessante, e o que você disse, aquele que é mais, talvez, não sei se a palavra seria completo, mas aquele que é mais maduro e consegue caminhar sozinho, vai, como você disse, mas aquele que precisa mais, eu vou ajudar mais para que ele desenvolva e esteja à altura do time. A pergunta que eu tenho sobre isso isso não gera ciúmes? Porque aquele que vai,
ele é um ser humano e ele pode também ter algumas carências e falar, poxa, não está olhando para mim, como é que você lida com isso? É, Eu digo porque o ser humano é tão complexo e difícil. exato. O que eu procuro fazer? Eu procuro ser muito transparente e congruente, né? Então, o time, as diretrizes para o time, para mim, são muito claras. E a avaliação de desempenho, para mim, ela acontece diariamente, no one by one. Então, quando eu falo com a minha equipe, reuniões mensais ou reuniões individuais, praticamente a gente senta para fazer um alinhamento. Então, essas pessoas que estão um pouco mais à frente, ou aquelas que precisam um pouco mais da minha atenção, eu equilibro, vamos dizer assim, o meu tempo em função da equipe. Então, a agenda de gestor, pelo menos para mim, ou agenda de líder, ela é focada e orientada para a equipe. O meu trabalho, quando dentro da empresa, é fazer reunião, é facilitar caminhos. Não é um trabalho técnico, né? É não de é um trabalho técnico, facilitador. é de facilitador. Então, as pessoas, elas vão sim... Não, eu nunca tive reclamação de que eu dou mais atenção para um do que para outro. Justamente por quê? Porque eu tento buscar essa equidade, eu tento trazer essa justiça. Então, a pessoa que está indo, nem ela quer parar, mas eu falo, olha, você está indo bem, é isso aí, o caminho é Você dá esse, um ajusta retorno aqui. para ela. Eu não deixo, exato, eu não deixo essa pessoa sozinha. Enquanto a outra, por algum motivo, se eu preciso desenvolver, porque a gente sabe que dentro da empresa as pessoas são novas, de repente é um novo gestor, é um novo líder, é uma pessoa que chegou de fora, então São eu vou ter que maturidades dedicar... completamente diferentes, fora as gerações. Exato. Então, eu vou ter que dedicar mais tempo ou menos tempo, né, para algumas pessoas. Então, isso eu deixo sempre claro. O grupo, ele está sempre próximo, né, e esse trabalho individual é meu com a pessoa. Então, é tranquilo. Proximidade do grupo, isso é importante, né? O diálogo, como você disse, a minha avaliação é diária, né? Assim, eu converso com as pessoas diariamente. Exato. Quando você olha para o time ou para uma organização e tem as pessoas que têm um perfil muito técnico, que não estão muito na gestão, ou até mesmo líderes que têm dificuldade em desenvolver essa parte mais comportamental, na sua opinião, por que as pessoas têm essa dificuldade ou elas resistem a desenvolver isso? O que falta para ajudar esse pessoal a se conscientizar de que as competências comportamentais e a inteligência emocional, isso é fundamental para a liderança? E quando você fala de liderança, é interessante porque a gente, né, independente do líder formal, a gente tem também líderes de projeto, líderes de equipes, que não são necessariamente pessoas com cargos de liderança, mas eles estão à frente de projetos porque eles são especialistas, né? E às vezes essas pessoas elas também têm dificuldade de relacionamento. Eu acho que dói olhar para dentro, e nem todo mundo quer olhar. Técnicos, né? São especialistas técnicos que têm pequenas ações de coordenação de times, né? Pequenos Eu vou implementar uma ferramenta nova, ou eu vou fazer uma melhoria numa determinada área, eu preciso desse especialista para encabeçar, para ser o team leader desse projeto, né? E eu tenho, as pessoas, às vezes elas têm resistência porque dói olhar para dentro, né? E algumas pessoas demoram a descobrir que isso é libertador, né? Que é quando... libertador, estou anotando aqui. Quando você olha para dentro, você não quer mais parar, né? Sócrates já dizia, né? Quanto mais eu sei, mais eu descubro que nada sei, né? Então, você passa a ser mais humilde e observador, né? Então, essa resistência é justamente a falta de conhecimento. E quando o líder, o meu papel é mostrar, olha, esse comportamento, ele te atrapalha, aqui, aqui, aqui. O que você ganha com esse comportamento? O que você perde? Eu acho que esse coaching, né, ele tem que estar ali acontecendo para mostrar, olha, você tem dificuldade de avançar, por quê? E aí a gente olha aqui e fazer perguntas e trazer a pessoa para reflexão, para ela perceber que aquilo tem atrapalhado, que nem, de novo, você vê a liderança é muito mais do outro do que de mim. E você tem que estar genuinamente disponível e querendo desenvolver
o outro, para poder ajudar. E não vai dizer que isso é 100% que vai mudar, porque tem gente que é mais introspectiva, mas ele sabe que para se posicionar em determinado projeto, vai ter que sim rever alguns comportamentos para poder continuar desenvolvendo uma carreira e crescer. A palavra libertadora olhar para dentro é libertador, né? Essa ideia é interessante. E o que você fala no final é, para crescer, em algum momento eu vou ter que fazer isso, mesmo que a minha carreira seja Y, seja uma carreira mais técnica, para que eu tenha um crescimento dentro da minha carreira, em algum momento eu vou ter que olhar para dentro. Precisa, porque senão você vai perder oportunidades de assumir projetos, de liderar novos desafios, mesmo que não seja de equipe, mas seja de parte técnica. Uhum. Por quê? Porque é difícil, né? E chega uma hora que as organizações, o comportamento, fala, cara, ele é muito bom, ou ela é muito boa tecnicamente, mas eu não consigo lidar esse temperamento, não está fazendo mal para o time. Então eu preciso desenvolver isso de uma forma que vale a pena que esse profissional permaneça aqui. Então, vamos desenvolver, vamos trabalhar junto, né? Então, é liderança e a pessoa. Nessa tua caminhada, ao longo da sua vida, você disse que passou por várias organizações, então você deve ter visto vários estilos de liderança diferentes, e não só estilos, mas gerações diferentes atuando como líder, né, nessa posição de liderança. Você sente, no passar dos anos, que alguma coisa tem mudado, que líderes mais... No passado, pessoas com um perfil mais duro, agora algo mais humano. Você sente uma tendência, você sente um movimento nesse aspecto? Eu sinto bastante. Eu acho que esse momento que a gente está vivendo aqui da pandemia, ele escancarou ainda mais, apesar das pessoas não estarem sentadas todos os dias no escritório, como o líder precisa estar presente da sua equipe, né? Então, aí você percebeu quem são as equipes que têm líderes e as equipes que não têm, por conta dessa distância, né? Então, eu acho que sim, os líderes de antigamente, como você disse, eles eram mais duros, né? Que você falou. Foi. E eu acho que eles eram mais objetivos, né? Era um método mais assertivos demais, né? Exato, eu trabalhei em empresas europeias, então para nós latino-americanos às vezes é um choque, mas isso também faz parte de estudo, de desenvolvimento, conhecer cultura, conhecer pessoas, pensar como o outro age, por que ele age. Empatia, né? Observar dessa forma. Outro. Exato. E aí, hoje, a gente percebe, até por conta dessa geração que está vindo, ela é uma geração que algumas pessoas falam que é mimimi, que é pegar na mão, e outras pessoas, eu simplesmente acho que é uma geração que precisa de propósito. Então, quando você dá para ela objetivos, propósito alinhado com objetivos, claro e resultado, essa geração vai. Você tem que pegar o objetivo, o propósito da organização e traduzir de alguma forma e fazer que aquilo seja um propósito para esse pessoal mais novo. Exato, para eles precisa fazer sentido, né? E aí o que a gente tem que colocar ali junto é a questão de casar a experiência das gerações, né? Inclusive a minha, né? A gente vai lá os baby boomers, a questão da geração X, né? Y, né? E aí junta com os milênios e isso explode dentro das empresas, né? Então, como que a gente junta essas gerações? E então, faz com que todo mundo tenha um propósito genuíno, né? Para fazer suas entregas. Exato. E nesse ambiente aí que você falou, essa bagunça de gerações, né? Bagunça no bom sentido, essa mistura de gerações, e não só mistura de gerações, mas a gente tem uma diversidade grande, um momento onde a gente precisa ser mais tolerante, mais empático, ter mais inclusão, você falou sobre equidade, porém os objetivos da organização não mudam, o ambiente organizacional é de alta competitividade, né, em muitos momentos hostil, por conta de várias crises que a gente vive. Como é que a gente usa essas competências comportamentais, a inteligência emocional, para gerir conflito dessa gente diferente e fazer eles trabalharem de forma colaborativa?
sabendo que eu tenho um Quando você objetivo para entregar, né? quando você fala de conflito, né, até falando em diversidade, que a gente colocou aqui de diversas gerações, porque a diversidade ela não é só de gênero, ela não é só étnica, ela também é de gerações, de cultura, né? Então, eu estou trabalhando numa empresa em São Paulo, mas eu tenho um colega de equipe que é do Sul, que é do Nordeste, já tem um conflito aqui dentro, né? Porque as culturas são diferentes, e como que eu faço essas pessoas performarem? Eu bato muito na tecla, às vezes parece romântico quando eu falo de propósito, porque empresas, assim, a gente até falando em diversidade, ela é saudável para o ambiente corporativo. Ao contrário do que as pessoas pensam, empresas diversas que colocam equipes multifuncionais ou multiculturais para trabalhar junto, elas têm 50% menos conflito do que as outras empresas. Por quê? Porque a diferença, ela já faz parte do meu dia a dia. A diferença, ela O pessoal já está é acostumado, natural. né? Uhum, natural. Eu já tenho que lidar com pontos de vista diferentes. Então, a gente tem uma dinâmica que fala, né, dos 6 chapéus, que a gente senta ali e vai ver pontos de vista diferentes, discutir coisas diferentes. E eu costumo, né, eu falava para o pessoal, né, na última empresa que eu passei, quando a gente chegava num consenso muito rápido numa reunião, para mim acabou a reunião, na próxima reunião a gente fala disso de novo. Porque não é possível que 10 pessoas dentro de uma sala, ninguém tem um contraponto para aquilo, né? Ou o cara não quis falar, ou tá com preguiça, ou tá com medo, algum problema aconteceu, né? Eu como líder, eu gosto que as pessoas me desafiem, né? Lógico, de modo saudável, mas me façam pensar fora da caixa. Né? Então, para conflito de interesse, eu acho que a empresa ela precisa ser uma empresa ética. Quando a gente fala em justiça, as minhas decisões, as minhas ações, as minhas escolhas são sempre pautadas, ela tem uma congruência. Né? Então, a equidade, aquilo que eu como líder, o que eu penso, o que eu falo, o que eu sinto, está alinhado com os valores da empresa e com os objetivos que eles querem colocar como resultados, né, de entrega. Então, isso aqui na liderança, eu acho que a gente constrói um caminho onde a gente deixa claro para todo mundo para onde a gente está indo, quem está dentro, está dentro. Transparente, né? Com resultados claros, e quem está fora, olha, você está performando abaixo, vamos sentar aqui e vamos ver o que está precisando melhorar. Agradar todo mundo, a gente não vai, mas a gente tem que buscar sempre uma hegemonia aqui dentro do ambiente. E nesse momento de transformação, porque a gente vive essa constante transformação e parece que agora tudo muito mais rápido, né? Principalmente quando a gente pensa em tecnologia, de um dia para o outro a gente tem algo novo pipocando e a gente acaba tendo que se adaptar. Então é uma constante busca de conhecimento, de desenvolvimento de resiliência e adaptação, né? Nessa transformação toda, qual, na sua opinião, qual o perfil do líder que as organizações buscam para agora e para o que está por vir? Na minha opinião, é humano, né? Porque o resto as máquinas vão fazer, né? Então, eu costumo dizer, eu já dizia isso antes e às vezes eu falo, devia ter gravado. Gravado agora. O líder do futuro e os profissionais do futuro são as pessoas que sabem lidar com pessoas. Né? O técnico, tudo aquilo que você tiver que fazer repetidamente, a máquina vai fazer. Vai ter um algoritmo, vai ter alguma solução tecnológica que vai fazer isso. E qual que é o diferencial? Né? Onde as pessoas vão se destacar? Elas vão se destacar porque a máquina é 0 e 1. Ela vai se destacar no 0,75, no 1,50, no 1,25, né? Que a gente costuma dizer. Mas, então, o que a gente espera, pelo menos eu olho para o mercado, porque eu olho, é pessoas humanas. A gente está aí vendo uma revolução de novo, né? Voltando, acho que a terceira revolução feminista. A gente está falando em equidade de gênero, a gente está falando em diversidade, a gente está falando em programas de equidade. Então,
olha para tudo isso. Isso são relacionados a pessoas. Uhum. Né? E se eu não tiver essa sensibilidade de saber liderar pessoas, e quando a gente fala em humanos, olha o que está acontecendo e o que está vindo como propósito para as empresas, quando a gente fala em métricas para liderança, é resultado, também a gente está falando em métricas de responsabilidade ambiental, responsabilidade social, a máquina ela não tem essa expertise, então quem vai ter que ter essa sensibilidade é o humano. Os consumidores, eles vão buscar marcas que tenham propósito. As pessoas vão querer trabalhar em empresas que tenham propósito, né? Então, os talentos, eles vão estar por aí buscando propósito, né? Então, é humano, né, que vai ter que... Esse é o perfil do líder, e não é o líder mimimi, o líder que passa a mão na cabeça. Não, é só o líder que olha, entende necessidade, entende que tem pessoas, que tem diferenças, que tem performance. Equipes, empresas com diversidade, elas são 21% mais lucrativas. Vai chegar uma hora que isso, o acionista vai acender uma luzinha, fala, ei, isso afeta diretamente no meu bolso. A gente vê as empresas que têm ações em bolsa. Quais são as empresas mais valorizadas? São empresas que têm metas socioambientais. São empresas que têm objetivos e propósito com comunidade, com cadeia de produção. Então, é humano. É humano. Em outras palavras, quanto mais tecnologia entra na nossa vida, quanto mais tecnológicos nós nos transformamos, mais humanos precisamos ser para estar nesse mundo, mais melhores precisamos ser, né? Para se diferenciar. Para se diferenciar. E não tem como fazer isso a não ser olhar para dentro, crescer como pessoa e ser uma pessoa melhor. A gente só consegue ser um bom líder se a gente for uma pessoa melhor, né? Exato. Que legal. O que não fazer como líder? O que um gestor não deve fazer? Que vai dar errado. Eu acho que... Nossa, tem tanta coisa que eu acho que a gente, como gestor, não deve fazer, mas para mim, o caminho mais difícil é quando você é autoritário. É o gestor não aberto, é o gestor que evita conflito, ou a pessoa que não se comunica. Não quer resolver as questões, né? Exato. Então, como gestor, eu quero me dar bem com todo mundo. Você pode se dar bem com todo mundo, mas você precisa resolver as questões. Se a gente só empurrar para debaixo do tapete. E o autoritário, né, que é o gestor que, né, o ditador, né, ele é gestor, porque aí já nem é líder, né, é gestor mesmo, não falo nem gestor, é chefe, né, então as pessoas não têm espaço para crescimento. Então, para mim, o gestor que não permite que as pessoas cresçam, ele também está estagnado. Você falou algo bastante interessante. O autoritarismo a gente sabe realmente que incomoda, que é uma coisa que vai prejudicar, mas você falou algo muito interessante, que é aquele que coloca embaixo do tapete os problemas, ou seja, talvez ele não tenha essa habilidade da liderança situacional, ou seja, de ser coach, de ser assertivo quando precisa, talvez ele não tenha, não saiba essa regulação necessária de atitude como líder, e aí ele vai escondendo os problemas, porque não vou me meter, o time se resolve. E uma hora o time explode, né? Os projetos. Explode. Aquilo volta com tudo para você, né? E não é fácil lidar com conflito, que nem você falou, de liderança situacional. Ser humano, né, não significa que eu não vou tomar decisões e vai ter hora que eu vou falar, agora eu vou ter que ser autoritária. Por quê? Porque a gente não chegou no consenso e uma decisão precisa ser tomada, né? Mas isso não quer dizer que é o meu perfil ser assim o tempo todo. Eu vou me adequar à situação ou aos momentos, né? Quando eu digo, eu tenho medo do gestor, né? Que eu nem posso chamar de líder, eu tenho medo do chefe que não aceita opiniões contrárias. Me assusta essas pessoas. Me assusta de verdade, porque é gerenciar o conflito. Você se cercar de gente igual a você... Não dá muito certo. Não vai dar muito certo. Você não vai longe, esse time também não vai longe. Você vê que são ambientes altamente tóxicos, são equipes não maduras, as pessoas sabem fazer o trabalho, mas elas são muito individualistas, o foco é sempre o eu e não o nós. E dentro de uma empresa a gente vive de forma coletiva. Cada um, a gente precisa entender
Na que nem eu verdade, em falei. todos os lugares, né? Nas famílias, nas igrejas, Exato. nos clubes e nas organizações. É o E eu coletivo. falei lá atrás, eu cresço se a minha equipe crescer. Então, na equipe também, as pessoas elas vão se destacar, elas vão crescer, elas vão performar, elas vão se desenvolver à medida que o grupo também está crescendo, porque aquilo ali vai trazer mais oportunidades, vai trazer mais liberdade, vai trazer mais confiança, vai trazer mais conhecimento, né? Então, eu tenho medo desse tipo de liderança ou de gestão fechada. Em outras palavras, talvez sempre tenha sido assim, mas agora de forma muito mais latente, não há mais espaço para egoísmo, não há mais espaço para vaidade, não há mais espaço para o eu preciso, somos nós, né? É realmente o coletivo, a colaboração, a troca. Eu dou um depoimento aqui de coração, de experiência minha, porque eu sou humana. E é difícil para você, como humano, quando você está na equipe, quando você é membro da equipe, você se destaca. Por quê? Porque é o técnico, então você é o melhor naquilo que você faz. Quando você passa para a liderança, é uma coisa que eu trabalhei, eu trabalho, e eu acho que eu vou sempre trabalhar muito em mim, porque como humana, eu também tenho vaidade, eu também quero reconhecimento, né? E aprender que o sucesso da equipe é o meu sucesso, e isso também é uma construção para a liderança. Quando você sai do cargo É uma de mudança de mindset, né? executora, exato, isso é um trabalho contínuo, porque de repente você vê alguém alguém da sua equipe sendo parabenizado por conta de uma coisa que fez, você fala, nossa, mas a ideia foi minha, né? E aí, mas isso é ser líder. É como mãe, né? Como pai, você cria esse time para crescer. E depois, lá na frente, aquela pessoa cresceu porque você permitiu, ou porque você direcionou. Então, as recompensas e o reconhecimento, ele vem de forma diferente. Antes era muito para você. É o seu salário que é impactado diretamente, é você que recebe uma avaliação positiva, é você. E quando você passa para a liderança, a gente vai para trás. Apesar de estar na frente, A gente vai né? para trás. A gente vai para trás. Né? Então, eu penso que é a hora, você está ali atrás empurrando o time e você corre na frente para tomar pancada. Então, isso daí você tem que aprender a lidar como pessoa, né? E é uma coisa que eu falo, eu aprendi e ainda aprendo, porque o mindset eu não durmo e falo, a partir de amanhã eu não vou ligar mais para isso. Não, isso é um trabalho. É um desenvolvimento diário, né? É diário. Mona Lisa, em uma palavra, como é que você traduz a boa liderança? Uma palavra. Inspiradora. Aquela pessoa que você fala, eu me orgulho de trabalhar com Quero ela. ser parecida com aquela Eu pessoa. quero ser parecida com ela. Ela tem comportamentos que eu quero replicar. Ela fala de um jeito que é Ela muito fala de legal, um eu quero jeito. falar igual. Eu nem sei o que ela está falando, mas eu quero fazer. Eu vou e ela vê que a gente falo que Eu meu não maior. preciso ser exatamente igual, mas se eu tiver um pedacinho desse perfil, já estou feliz, né? Eu falo assim, eu sinto no meu coração, e o meu maior orgulho é eu poder sentar e falar assim, gente, não importa se eu ligar para alguém da minha equipe 2 horas da manhã, né? Primeiro, essa pessoa vai atender o telefone, não vai olhar que sou eu e vai deixar isso para lá. E segundo, se eu falar, eu preciso de você, a pergunta que vai vir é onde? Não vai ser por quê e como, vai ser onde. Já E aí estou depois pronto, né? eu confio, se você me ligou, se você precisa de mim, é porque tem um motivo. Então, inspiradora, é aquela pessoa que você olha assim e fala, gente, ela entra, meu líder me ilumina, ele me dá vontade de fazer, minha motivação de sair da cama é trabalhar, porque eu tenho uma pessoa, um propósito, um lugar onde eu sei o que eu faço, o meu papel, a minha importância. É isso, inspiradora. E no meio de tudo aí que você falou, é utopia a gente falar de felicidade dentro de organização? O que você acha? Não, É não, a gente algo está vendo. possível, é algo possível. Não, e a gente, hoje parece alguma coisa, né?
assim, as pessoas acham que ainda são muito céticas a isso, A gente né? acha que a gente é muito romântica, né? Que Felicidade. mundo você vive, Ok, né? ser humano já é difícil, agora a felicidade junto, aí é demais, né? E é engraçado porque a gente já vê estudos, né? O professor Martin Seligman já estuda isso há um tempo, a gente falando de psicologia positiva, e quando eu falo em ambientes felizes, coisas, pequenas ações, e eu gosto disso, e antes eu nem sabia o nome disso, e celebra as pequenas coisas, é você ter um ambiente saudável, onde as pessoas se sintam bem, elas tenham uma vivência agradável. A felicidade, a gente fala que a ausência da felicidade mostra que ela está ali, né? Então, na verdade, quando você levanta para trabalhar, a motivação é sua, né? Ela está aqui dentro de você. Mas esse ambiente inspirador, esse ambiente com propósito, você saber o que você faz, você celebrar as pequenas coisas, as pessoas, e não quer dizer que não vai ter briga, não, né? Vai ter confusão, sim, porque somos humanos e nem todo mundo vai estar satisfeito, mas no geral, a pessoa, ela se sente feliz em fazer o que ela faz, e eu acho que isso tem que ser uma busca, né? O departamento, ele tem que ser um lugar alegre, a empresa tem que ser um ambiente leve, porque a gente passa a maior parte do tempo lá dentro. E essas pessoas são como amigos, é a família que a gente escolheu, porque a empresa escolhe e a gente também escolhe trabalhar onde a gente A trabalha. gente constrói o nosso time e escolhe a organização que deseja estar, né? É ótimo. E quando você fala de construir um ambiente bom e leve, não só em relacionamento, mas em tudo, né? Ter uma orquídea atrás da gente, deixar esse ambiente realmente mais harmonioso, tudo isso faz toda a diferença, né? Eu tenho práticas ou ações que, por exemplo, a gente, na reunião mensal que eu gostava de fazer, a gente tem um pote do agradecimento. Então, toda reunião a gente colocava esses papeizinhos lá, no final do ano Você você abre, vai ler. estimula o pessoal a tirar o foco do negativo, né? Ok, aconteceu algo esse dia ou essa semana que é legal o time agradecer, então vamos lá. Pote de agradecimento, nunca ouvi isso. Vou Então, anotar. vinha para a reunião mensal, pote de agradecimento. Com as equipes operacionais, a gente tinha... a gente fala... Quando a gente fala em agile, né, o pessoal chama das stand-up meetings, mas como não era os sprints ali diários, tinha semanalmente. Então, o que era? Aquele 15 minutos na segunda ou na terça-feira de manhã, aonde a gente vai passar as metas ali da equipe, quais são as entregas, é meio que um Kanban, mas da semana a gente não acompanhava no dia, e cada um da equipe, uma semana era responsável por trazer como é que eu posso dizer? Um agradecimento, ou trazer um poema para ler, trazer uma flor, trazer um bolo, trazer uma notícia legal, engraçada que viu. Então, você estimula as pessoas também a desenvolverem esse lado, não ficarem só nos objetivos. Exato, e aí cada um era responsável uma semana, então a pessoa que conduzia a reunião nessa semana, ela era responsável pelo agrado, né, daquele dia. Então, assim, o pote do agradecimento, esse bolinho, esse poema, essa piada, essa notícia positiva, né? Então, e ali na hora que fazia o checklist da semana anterior, a gente olhava, parabéns, conseguiu, foi tudo entregue. Essa tarefa que ficou atrasada porque então eles vão se acompanhando durante a semana para que todos tenham o checklist positivo. Então, o que você precisa de ajuda? E vão se contagiando, né? A gente tem neurônios de espelho, ou seja, mesmo aqueles que num primeiro momento vão olhar e falar, nossa, que bobagem tudo isso, com o tempo a gente vai contagiando as pessoas e trazendo elas mais para perto, para que elas entrem nesse ritmo, né? E eles tinham uma meta, né, por exemplo, que era do grupo. A meta era sempre chegar na semana seguinte sem pendência de ninguém. Então, ia chegando quinta-feira, quem não estava conseguindo, gente, eu estou atrasada, não consigo, eu preciso de ajuda. E aí todo mundo vai junto ali para poder ajudar, né? Porque ninguém queria deixar o outro para trás, né? Então, isso também traz um pertencimento e traz um senso de coletividade para a equipe. Olha, o seu resultado é meu também. O que eu posso fazer para te ajudar, né? Então, isso é legal.
Que fantástico. E qual seria a mensagem que você dá para essa liderança mais nova? A gente falou de múltiplas gerações dentro de uma organização. Eu acredito que, dependendo da organização, a gente tem pelo menos a gente tem 4 gerações, porque tem o pessoal mais velho aí ainda atuando E forte, vai atuar um e vai tempão. atuar por mais tempo, e o pessoal novo entrando. Esse pessoal mais novo, que muitas vezes já estão em posição de liderança, e alguns em alta liderança, qual a mensagem que você dá para esses meninos que poderiam ser filhos nossos? Eu acho que a gente começou falando dela, que é desenvolvimento da inteligência emocional, né? Eu acho que vai atrás disso, desenvolva isso, né? Como eu gostaria que, sei lá, 15 anos atrás alguém falasse para mim, trabalha mais Essa parte a de sua, comportamento. né, essa parte comportamental, né? Porque me ajudou muito e vem me ajudando muito esse conhecimento. Então, desenvolver a inteligência emocional, buscar o autoconhecimento é um passo muito fundamental para o crescimento profissional e pessoal, né? Então, eu acho que hoje, no mundo de hoje, a gente precisa se interessar por assuntos diversos. Então, eu preciso não ficar só na minha área de conhecimento, eu preciso olhar para tudo que está acontecendo lá fora. Eu costumo dizer, leia livros diferentes, converse com pessoas diferentes. Quando você assistir uma série na televisão, alguma coisa que você goste, procure olhar o comportamento das pessoas, a roupa das pessoas, veja além da A cena, atitude. né? As atitudes das pessoas, né? Direcionar as pessoas para o fim e não o meio. A equipe sabe como fazer. Coloca o objetivo com o resultado final, né? Inspirar as pessoas a fazer e buscar formas diferentes, né? Direcionar ao invés de determinar, haja assim. Diz por quê e deixa que o como eles encontrem, né? Então, são as minhas dicas. Seja curioso, curiosa, desenvolva a inteligência emocional, se interesse genuinamente pelas pessoas, se autoconheça. Que isso é um presente que você vai se dar para a vida. E eu falo de diversas formas, porque, por exemplo, você mencionou, a gente vai ter jovens, né? Amanhã eu posso estar numa empresa que o CEO dessa empresa é 10 anos mais novo que eu. Como que eu vou lidar com isso? Eu preciso Tem estar a segura. parte reversa de tudo isso, né? Exato, eu preciso estar segura comigo. Então, acho que o mais velho ele precisa se abrir para o mais jovem, né? A mentoria ela não é só de cima para baixo, ela é de baixo para cima também. Os jovens estão ensinando muitas coisas. Eu converso com a minha filha, que ela tem 18 anos, e eu falo, uau, né? Eu não sabia disso. Assim como eu falo coisas para ela que ela fala, nossa mãe, obrigada, né? Então isso é também dentro da empresa, né? E eu gosto, né? Você gostar de estar ali com as pessoas. Mas e se eu não gostar? Se interesse, pelo menos, né? Se abra um pouquinho e Exato. deixa que a vida vai conduzindo. Quem sabe daqui uns anos você A está maturidade é uma beleza. completamente aberta. Mona Lisa, que conversa boa, como é Ai, Lu, eu que gostoso conversar com alguém que tem esse tom leve e que muito provavelmente sabe ser assertiva quando necessário, alguém que presta atenção em detalhes, alguém que tem uma fala mansa, uma fala com um nível interessante, alguém que fala sobre equidade, alguém que fala sobre justiça, ética, alguém que observa pessoas. É muito bom. obrigada, Lu. Que a gente Também possa ter mais líderes desta forma, né? Que a gente possa plantar e ter mais líderes assim. E que a gente tenha mais luz disseminando esses conhecimentos, trocando essas experiências, que você chegue muito longe com Amém. isso, para que a gente inspire muitas pessoas a se tornarem Verdade, cada vez melhor, né? verdade. Obrigada. Obrigada a você, amei o nosso bate-papo, muito obrigada. Obrigada, um abraço. Até breve, né? Que seja o Abraço. início de uma amizade aqui. Com certeza, já é. Um beijo, Lu, muito Beijo. obrigada. Até mais, Até tchau, mais. tchau.